Olá, sejam muito bem-vindos e eu tenho uma grande revelação para vocês. Eu quero compartilhar o que eu descobri e que eu venho à busca da verdade, que eu venho procurando, né, os indícios de onde está a Arca da Aliança, se realmente ela existe e encontrei. Vamos lá? Roda a vinheta, Rubens. Bom, pessoal, incrível, né? Eu brincando não, né? Procurando, vasculhando, como sempre fico vasculhando coisas interessantes que eu gosto muito de achar documentários de arqueólogos para me passar coisas que eles descobrem, né? E numa dessas eu vi um vídeo de um documentário que é do arqueólogo, me desculpe, tá? Eu não sei inglês, então se eu pronunciar errado, me perdoe. De o arqueólogo Ron Wine. E ele é um arqueólogo cristão. Eu achei interessante porque estava lá um documentário de 4 meses. Peraí, né? E o que estava proibido do arqueólogo revelar, e eu peguei e fucei, fui lá ver, né? Curiosa, né? Bom, nossa, foi a melhor coisa que apareceu na minha vida. E eu preciso até corrigir uma coisa. Eu ficava falando, né? Porque os 10 mandamentos não são 10, existem mais, né? Porque eu vi algo parecido junto com o Pai Nosso verdadeiro, né? Essa revelação. Aí é mentira, mentira. São exatamente os 10 mandamentos. Mas vamos começar do começo. Nós colocamos sempre em dúvida se realmente Moisés chegou lá, bateu a sua estaca, o mar abriu e ele passou. É claro, é uma coisa inacreditável. Todos nós colocamos sim, ó, deve ser história, deve ser lenda, né? Não, não. E nem é no local onde realmente fala que é. E então esse arqueólogo estudando, porque ele começou a estudar. Na verdade, ele nunca teve interesse em achar a Arca da Aliança. Só que ele teve uma mensagem de Deus dizendo que ele iria encontrar. Então, ele começou a estudar. E nisso, sempre foi duvidoso o local que realmente Moisés fez a travessia, e, e ele começou também a verificar, estudar a região, estudar o mapa, da possibilidade de onde ele realmente teria feito a travessia. E ele descobriu que no mapa antigo não existia esse mar ou não existia no mapa, tá? É onde ele atravessou. Então, o Monte Sinai não seria lá no Egito. E ele ficou, né, cabreiro. Bom, e ele começou a vasculhar com drones, né, para ver a região onde seria realmente provável que Moisés fez a travessia. Bom, aí ele descobriu que é do Egito para a Arábia Saudita. E ele começou
a verificar, ele fez o mergulho do local mais provável que seria a travessia de Moisés. Nesse mergulho, ele encontrou, no fundo do mar, vestígios da biga, como existiam corais, né, no formato de roda, no formato do eixo com a roda. E ele achou, nossa, é improvável que um coral faça, né, forme nesse formato. Então ele foi estudar e viu que sim, era o formato de uma roda mesmo, de um eixo com roda. E mais adiante ele encontrou a roda de ouro e coral não forma em cima desse material, desse metal, o ouro. E ele foi encontrando, encontrando, até chegar realmente do outro lado. É claro que nesse meio tempo, né, nesse período todo, houveram outros estudos, ele contratou outras pessoas para fazerem realmente a pesquisa da veracidade de cada coisa que ele encontrou, né? Bom, mas não, eu vou deixar para vocês o link do comentário para vocês verem a minúcias de como foi todas as descobertas desse arqueólogo. E chegando do outro lado, ele pensou, poxa, mas se Moisés fez a travessia aqui, o Monte Sinai não está no Egito, está na Arábia Saudita. E ele pediu autorização para a Arábia Saudita, eles não deixaram. Aí o que ele fez? Ele foi escondido, de clandestino fazer isso. Bom, seguindo, tá, todo o trajeto, como diz na Bíblia, ele encontrou o caminho, inclusive objetos, né, que realmente comprovava que existiu tal coisa. Quando ele chegou no pico mais alto, na montanha mais alta, ele viu que o cume da montanha era preto. E ele, preto escuro, né, mais escuro. E ele foi estudar, e era só a superfície. Então, isso comprovou que realmente existiu fogo que Deus enviou em cima do monte. E lá ele encontrou também, antes disso, eu acho, uma pedra, uma pedra, né, onde Moisés estacou para que eles tivessem água, e essa pedra rachou, ele encontrou essa pedra. Inclusive, ele achou também o caminho, o vestígio de que existia o caminho de águas. E assim foi indo, até que encontrou o Monte Sinai, que está na Arábia Saudita. Aí ele pegou, depois disso, inclusive lá no Monte Sinai, ele viu cravado nas pedras, tá? Na rocha, o bezerro. E também vestígios de que houve mortes, tá? Lá no local, e que a uma certa distância também encontrou uma espécie de cemitério onde havia vestígio de muitos seres humanos terem sido enterrados lá. Como também um caminho que colocavam os cordeiros para serem sacrificados, eu acho que é isso. Aí, na Bíblia diz que existe
um pilar, né? O pilar indicando o local tal, e ele encontrou. Bom, e inclusive o ser humano, né? Eles até trocaram de lugar um deles. Bom, aí e com isso ele pegou, começou a pesquisar mais e viu que no período os romanos eles crucificavam as pessoas e deixavam em locais onde todo mundo passa e vê e que para ver, né? Que coisa horrível, né? E com placas dizendo do porquê esse cara foi crucificado. Bom, aí ele deduziu que onde Cristo poderia ter sido crucificado seria num local lá, mas só que não existia o buraco onde, né? Bom, também depois de tantos anos, né? Aí ele com o estudo de um outro, de um general, ele chegou à conclusão que poderia ser em tal local e lá ele foi. E junto com o filho dele, ele não tinha patrocínio, era do próprio bolso, 2 filhos. E eles começaram a escavação, porque lá deduziu-se que poderia ter sido nesse local onde Jesus foi crucificado. E ele achou, procurando onde Jesus foi crucificado, tá? Ele achou uma pedra, 3 pedras quadradas. E ele achou estranho, 3 pedras quadradas, né? E foi lá retirar. E debaixo a pedra estava cobrindo o buraco onde as cruzes eram enterradas. E justamente um buraco tinha fenda, porque quando Jesus foi crucificado e houve uma espécie de terremoto, e ele deduziu é aqui, porque existe a fenda. Então ele foi procurar e ele viu que existia algo. Então é por isso que ele começou a fazer a escavação para chegar embaixo de onde existia a cruz. Bom, isso, intuição, talvez até Deus indicando o caminho. Ele levou muito tempo para chegar lá, muito tempo mesmo, cerca de 2 anos de escavação. Ele ia e vinha dos Estados Unidos, eu creio, e que para juntar dinheiro para continuar a escavação, até que os filhos dele, os 2, adoeceram e ele mandou de volta para casa. E ele ficou sozinho, sem um tostão, e nem para comer ele teria como comer num restaurante que ele ia, o dono, ele ficou compadecido com a situação dele, deu a comida, ficou sabendo do que estava acontecendo, e então ele ofereceu uma pessoa, eu não sei se no documentário tá falando quem é exatamente, tá? E que é um homem pequenininho, tal, que poderia ajudá-lo na escavação. Então, foi lá. Ele disse que o homem era muito pequenininho mesmo. E chegando no local, ele viu uma pedra que poderia ser uma indicação. Ele parece que é uma indicação. E ele foi lá, tirou e tinha um buraquinho. E ele viu que nesse buraquinho lá tinha um outro local onde poderia sim ter alguma coisa lá dentro.
Só que aí ele abriu aumentou esse buraco e o homem pequenininho é que passou, porque ele era um homem muito grande, é um homem muito grande. E esse piquitinho, ele foi lá e de repente ele saiu correndo, dizendo que nunca mais ia voltar, que não iria mais ajudá-lo, e todo amedrontado, apavorado, foi embora. Aí ele pegou, nossa, né? O que ele encontrou aí aguçou a curiosidade de Ron, e ele pegou, então, aumentou tudo para ele poder passar. E quando ele passou, ele viu, ele viu que existia uma pedra com uma rachadura em cima de uma caixa de pedra. E a tampa dessa caixa de pedra tinha rachadura. E ele pegou, nossa, e viu que tinha uma mancha nessa rocha que estava rachada, uma mancha marrom. E que logo abaixo, onde estava a rachadura da tampa dessa pedra, também tinha a mancha marrom, que dava a entender que escorreu para dentro da caixa. Antes disso, ele encontrou objetos, né, envolvidos como se fossem embrulhados com pele. E ele até achou que era a arca. E ele foi lá, o treco se dissolveu, né, a pele se dissolveu, e ele viu que era a mesa de ouro, uma mesa de ouro. Ele achou uma mesa de ouro, candelabro, como que chama o treco lá? Esqueci. Bom, o candelabro de ouro, ah, ah, e uma espada gigantesca, ah, e outros, né, outros objetos que pertencia, deduziu-se que pertencia a Salomão. Por quê? Porque no templo do Salomão, quando foi invadido, antes de invadir ou quando estava sendo invadido, Salomão pediu que levasse tudo, né? Para que não fosse roubado as relíquias, né? E principalmente a arca da aliança. E estava lá os pertences que era do templo de Salomão. E quando ele foi avistar realmente lá dentro da caixa, porque era muito baixinho, estava muito difícil dele ver, e ele conseguiu ver alguma coisa, e ele estava vendo o horário, né? E ele viu que eram 2 horas, mas ele desmaiou. Ele desmaiou, e quando ele acordou, ele olhou no relógio, ele viu que ele ficou desacordado por 45 minutos. E nisso, ele, atordoado, ele preferiu deixar e fechou tudo, foi descansar, retornando uma quarta vez, eu acho. Eu acho não, é na quarta vez, tá? Mas eu não sei, é que foram muitas idas e vindas, tá? E na quarta vez, tudo estava arrumado, arrumadinho. Ele achou estranho e ele viu, é, a, a, ele viu, não, antes disso, ele conseguiu abrir e ver que a Arca da Aliança estava lá dentro dessa caixa de pedra. E justamente do lado direito existia
uma mancha marrom, que é igualzinha que estava na tampa, que é igualzinha que estava, que aparece na rachadura dessa rocha, dessa pedra. Então ele colheu o resíduo. Bom, ele levou para o laboratório. E na Bíblia diz que todas as vezes que se sacrificava um cordeiro, esse sangue era colocado no lado direito dessa Arca da Aliança. Eu acredito muito mais que o cordeiro é, que existiria a marca do sangue do Cordeiro de Deus quando sacrificado, foi levado em água esse sangue até o lado direito da Arca da Aliança. É nisso que eu acredito. Então, o arqueólogo Ron Whitney, ele pegou esse resíduo, levou para um laboratório de confiança da região, mas ele pediu que eles deixassem com que ele acompanhasse toda a pesquisa, porque ele não queria que fosse desviado, extraviado, ele queria vigiar e também pelo fato dele querer realmente saber se aquele sangue era o que ele achava que era, né, do Cordeiro de Deus. Então, os cientistas chegaram para ele e falaram: olha, para fazer uma pesquisa do sangue, né? Não dá para ser, não pode ser sangue morto, tem que ser sangue vivo. E o sangue, ele tem que ser preservado em temperatura normal do ser humano. Aí ele deu as suas sugestões, né? Mas mesmo assim, então os cientistas, ele pediu tanto, né? Que assim mesmo que fizesse a pesquisa, e os cientistas usaram das suas condições para que pudesse fazer essa pesquisa. E eles ficaram muito assustados porque esse sangue ele estava vivo. Eles conseguiram ressuscitar o sangue. E essas são as minhas palavras, tá? Foi o que eu entendi, tá? E fazendo a avaliação, ficaram mais assustados. Bom, eles chegaram para o arqueólogo e disse: olha, esse sangue é humano. A primeira confirmação. Só que existe algo muito estranho, porque todos nós temos 46 cromossomos, 23 da mãe e 23 do pai, 23X e 23Y. E esse sangue humano só tinha o sangue da mãe e um cromossomo Y do pai. Não teria como ter formado um ser humano. E também constataram que esse único cromossomo masculino não era do ser humano. Então, isso eles perguntaram de quem era esse sangue. E o arqueólogo deduziu que sim, era o sangue de Jesus. E isso comprova que realmente Maria, ela concebeu Jesus virgem. Agora, aqui, na minha mera capacidade mental, a minha dedução é o quê? Hoje, nós não fazemos, eu não, né? Mas existe o, a, a, o bebê de profeta, né?
e depois é colocado no órgão feminino para se reproduzir. Isso aconteceu nessa época. É, é onde eu continuo achando, sabe, que acreditando nos alienígenas, né? Inclusive, para mim, Jesus realmente, ele era um extraterrestre, assim, né? Entre aspas. E realmente Jesus existiu. Isso prova que Jesus realmente existiu. E quem não acredita nisso, agora tem que passar a acreditar, porque existe prova. Esse arqueólogo encontrou provas que, que condiz com o que a Bíblia diz. E quando Jesus ele foi realmente para acabarem de sacrificar Jesus, né? Ele recebeu uma lança na sua costela, seu sangue, ele começou a correr, houve uma chuva, né? Onde ajudou a realmente levar o sangue, né, de Jesus exatamente no local da arca. Então comprova-se que Jesus, conforme a Bíblia, né, que o sangue do Cordeiro de Deus, ele estaria do lado direito da arca. Bom, com isso, quando o Ron voltou para depois da pesquisa toda, né, do laboratório, Ron voltou para o local e a câmara ela estava toda limpa, toda arrumada com os pertences que era do Templo de Salomão. Ele viu que tinham 4 anjos e eram os querubins. E 2 de cada lado levantou a tampa da arca e Ron já estava preparado, tinha levado seus equipamentos para poder filmar o que ele descobriu. E os anjos disseram para ele que permitiria sim a filmagem, e ele o fez. E, inclusive, ele mostra, foi permitido mostrar os 10 mandamentos. Só que o restante tudo só poderia ser revelado depois do aparecimento do anticristo. E parte está sendo revelada. Isso é sinal que, né, o anticristo, ele está aqui. Bom, depois disso, ele, é claro, não pôde revelar nada, ele foi embora, deixou tudo lá. Ele fechou tudo para que ninguém o achasse, para que não fosse invadido, para que não fosse roubado, né? E conclusão minha, é claro, né? Porque senão a igreja é capaz de pegar tudo e esconder da gente, né? Bom, a igreja eu digo, eu não sei, né? Vocês já deduzem quem pode ser. Inclusive, lá dentro também ele encontrou uma espécie de pergaminho, um livro, com, com escrituras, tudo de couro, tá? Com escrituras que ele deduziu que realmente é a escritura verdadeira de Moisés. Olha, eu realmente eu fiquei muito emocionada quando
o laboratório passou para Ron os resultados. Depois disso, ele foi chamado também para ver se realmente a Arca de Noé era num local na Turquia que mostrava-se que realmente poderia ser, deduzia-se que seria. E ele fez um estudo muito longo também, e realmente a Arca de Noé existiu e ela está lá. É, é emocionante porque muita coisa, ela está sendo descoberta e comprovada de que realmente existiu. O que eu não acredito da Bíblia, que foi montada, né, em 1700, é porque existem palavras que foram deturpadas, né, de acordo com o que cada igreja queria que o ser humano acreditasse. Principalmente porque Deus, ele não coloca medo na gente. Deus nos previne das tragédias. Deus não tem ira. Deus não castiga. Já até falei em outros vídeos isso. Porque se Deus, ele perdoa aquele ser humano ruim por muitas e muitas vezes, como que ele teria ira sobre nós, os que tentamos, né? Tentamos ser pessoas boas. O castigo, não é ele que dá, né? O castigo vem porque nós mesmos é que não sabemos cumprir com o que nós temos que cumprir. Mas isso já falei em outros vídeos também. E olha, era isso que eu queria que vocês soubessem. Eu achei fantástico. Eu, cada vez que descubro alguma coisa, acredito muito mais em tantas coisas que eu já acreditava. E eu gosto de dividir isso com vocês, porque, como diz, como eu tive a palavra dele, de Deus, recebi a palavra de Deus numa parte de Ezequiel, que ele diz que é para que eu dissesse o que ele queria que eu dissesse, e que ele iria colocar na minha boca o mel para que as pessoas pudessem ouvir com mais pureza, sabe? É que não é aquela forma brava, não é aquela expressão brava. Deus não faz isso, Deus não fala assim. Apesar que Deus não fala direto com a gente, né? Quem fala com a gente é Jesus. É Jesus. E é Jesus que traz a palavra. É Jesus que leva também nossos pedidos quando nós queríamos falar direto com Deus. E tudo isso foi uma prova para mim, uma prova de tudo que para mim era fantasioso e hoje é verídico. Muito obrigada. Se eu esqueci de alguma coisa, não é bem que eu esqueci. É porque os detalhes estarão nesse documentário que eu vou compartilhar com vocês. E não deixe de dar o meu like, compartilhar o meu vídeo.
Vocês que não são inscritos, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Se inscrevam se acharem que o querem, como também eu, eu sou muito, mas muito grata por tudo que a espiritualidade coloca na minha frente. Tchau, beijo, até o próximo vídeo.